partiu de uma oposição e depois apresentou uma lista de 6 coisas, né? Que na nossa organização são 3 oposições. Mas vamos chegar no Brunner, que é o que interessa, né? Para o Brunner, é o mais diretamente ligado a gente, né? Na composição assim, de uma narrativa, né? Os elementos fundamentais, o que faz funcionar, não funcionar, a ultrapassagem do dilema, funciona, não funciona, né? São essas 2 oposições. Ó. Uma narrativa tem que ter um tema e tem que ter uma trama. O tema tem a ver com o esperado. Eu vou contar uma história, a história é sobre isso. Isso é a dimensão do esperado, né? Mas se a história for assim, papum, não interessa a ninguém. Precisa ter o inesperado. É a dificuldade que tem que ser ultrapassada, os obstáculos, né? Todo o rolo que dá para poder... Aí chegou no capítulo final, onde vão desenrolar todos os nós, né? Então, uma história para funcionar tem que ter esse equilíbrio entre o esperado e o inesperado. Porque se tudo for absolutamente inesperado, ao acaso, a história também não funciona. Tem que ter o esperado e tem que ter o inesperado, né? Essa é uma oposição básica. E a outra oposição é o sentido e o significado. Quer dizer, entendendo assim como o significado, logos, a razão, o que é partilhável. O que eu vou ver, a Maria Lúcia vai ver e a gente vai conversar sobre, né? As diferentes visões que tivemos. Mas tem que ter esse sentido, o sentimento, o filme que eu vi, a história que eu li, não é a mesma que ela... Quer dizer, é o mesmo texto, mas para mim é uma coisa, para ela é outra, não é? Então é a igualdade, o que é partilhado e a diferença. As histórias, por mais clássicas que sejam, por mais que o tema é o amor, o tema é a traição, o tema é isso e aquilo, né? Mas por mais que tenha assim um logos explícito, né? Elas são lidas, vividas, vivenciadas de maneira absolutamente pessoal. A diversidade de pessoas. Quer dizer, nós estamos falando de uma história que funciona. Porque construir narrativa, mas construir narrativa não é simplesmente encadear as informações, né? Do ponto de vista das informações que veicula, uma história infantil é insignificante. Porque não é a informação que vai instruir a criança não vai se informar vendo uma história infantil, mas é a trama, é o enredo, não é? É a relação assim, de valores, o que vale mais, o que vale menos, é isso que vai ficar, não é? E não o nível miúdo da informação. Bom, isso daí pode ser colocado e o Brunner coloca, né? Num jogo de oposições mais abrangente, né? Envolvendo abertura, uma boa história tem que ter abertura, o tempo da história não é o da cronologia, a motivação, o padrão, mas traduzindo isso mais em miúdo e de uma forma complementar, quer dizer, o tempo de uma história, não é? É sempre um tempo local, sempre. É por isso que toda história infantil começa assim, era uma vez, para situar no tempo, né? Mas uma história só funciona bem quando esse tempo é extensível, esse tempo se refere a qualquer época. Porque uma história que é amarrada num contexto e só se refere àquele contexto, ela não dura. Você vai assistir Romeu e Julieta, hoje, uma peça de Shakespeare, vai assistir? Vamos, pagamos caro para ir assistir, não é? Ah, mas é uma história de amor, pô. 2 famílias brigando, não sei o quê, que coisa mais banal, né? Mas aí é naquele tempo que as famílias brigavam e não sei o quê, hoje não é mais nada disso, mas vai assistir que você vai ver que ela não é um clássico à toa, não é? Aquilo de que ela trata é absolutamente extensível para hoje, para a eternidade, isso é um clássico, não é? É uma história local, extensível, que a gente se vê hoje nela. A história é de um tipo particular, mas o particular e o genérico se casam na história. É um particular, mas é um tipo particular que a gente olha para a rua e vê um tipo desses daí, não é? Um particular genérico. Então é um tempo local genérico, um tipo particular genérico, não é? Há uma macromotivação que é o tema da história, mas há uma micromotivação
que é o que ocorre em cada pequena cena. Você vai a um filme, na primeira cena tem uma janela, tem um vaso de flores lá em cima, aí rola todo o filme. Na última cena, aquele vaso de flores cai na cabeça do protagonista e ele morre. Puxa vida, por isso que o vaso estava lá, né, na primeira cena. Né? A motivação, as coisas gratuitas assim, empobrecem, né, a narrativa. Quando tudo está ali para compor a história, essa é a história que vinga, não é? Tudo parece motivado. E a abertura de uma boa história, a abertura se refere não só à interpretação, mas também à referência. A interpretação de uma história precisa ser aberta. Eu leio uma história e não há a interpretação correta, para dizer essa é a interpretação, é essa que vale, as outras não têm valor, né? Por outro lado, a interpretação é aberta, mas não vale qualquer coisa. Né? Tem regras, tem ciência para interpretar. Né? O problema da hermenêutica, da interpretação do texto, surge desde a invenção da escrita. Quando a escrita é inventada, a desconfiança em relação à escrita é brutal. Platão, por exemplo, nunca aceitou a escrita. Né? Platão escreveu algum texto? Nunca. Não há um texto escrito por Platão que não seja... Ele escreveu muito, mas que não seja, os textos dele são transcrições de diálogos. Duas pessoas conversando, aí ele registra os diálogos de Platão, não é? Porque diz assim, quando você escreve, retifica, simplifica, não é? A escrita é rasa. Só olhando nos olhos é que a gente pode ser profundo. Platão tem uma carta, é a 7ª carta, né? Que é um libelo contra a escrita. Você não dá, a escrita está condenada a ser uma coisa rara. Você quer falar profundamente, tem que falar, olhar nos olhos, falar. Né? Então a desconfiança é grande em relação à escrita, né? A superficialidade da escrita. Então a escrita criou a questão da interpretação, a necessidade da interpretação, da hermenêutica, né? Uma ciência para regular as interpretações. Não é qualquer coisa que vale. Né, como interpretação. Agora, a abertura também no referente. A que essa história se refere? Os 3 porquinhos e não sei o quê, né, o lobo mau, né, mas a que ela se refere? É ao porco? É ao lobo mau? Não, o referente é em aberto. Você vê assim, a preguiça, né, incorporada ali, você vê os tipos, não é? Aqui a história, o referente é aberto. O referente numa boa história é aberto. Você pode interpretar de um jeito, interpretar do outro, para cada referente. Se refere a quê? E dentro do referente ainda, como é que eu interpreto? Não é? Por outro lado, a referência é aberta, mas existe uma canonicidade, ou cânone, padrão. Né? Prop é um estudioso de linguagem aí, russo, né? Acho que é Vladimir Prop. Ele escreveu muito sobre isso, sobre padrões de histórias em todas as épocas, em todas as culturas. Você pode estudar, né? Uma época, uma cultura ao longo do tempo, assim, e você vai ver se repetir histórias do tipo Chapeuzinho Vermelho, do tipo, não é, Branca de Neve, do tipo... com outros nomes, são outros contextos, mas no fundo é aquela história, né? Cânones, padrões de história se repetem ao longo do tempo, né? Estudiosos identificam isso, né? E a gente pensa que está começando uma coisa absolutamente nova e vai ver histórias paralelas, né? Dizendo respeito a isso em outras épocas ou em outras culturas. Bom, uma narrativa para funcionar, então a gente precisa se equilibrar nesses 5 eixos aí, pelo menos, não é? Outra vez, olhando a cultura da educação do Brunner, e depois o Fabricando Histórias e tudo, ele fala de 9 dessas 10 que foram colocadas aí, né? Mas o vício de procurar oposições que levou a 10. Mas o Brunner, por exemplo, um dos 9 tipos dele é o particular genérico. Se você olhar, o particular genérico é o que eu estou desdobrando ali simplesmente em o tipo particular e o tipo genérico, né? Há histórias
se conta uma história particular, mas há uma referência assim genérica, né? Bom, a gente podia estender aí um mostruário de histórias, né? Mostruário de histórias para construir o significado e, enfim, há um repertório aí. O tempo não é grande, mas a gente podia escolher uma aí para poder ver uma história, né? Ensinando para a gente alguma coisa para levar na sala de aula. Pega uma aí, o que chama a atenção de vocês aí? Quem falar primeiro? Hã? Seligman e o desamparo na matemática? Ótimo. Seligman é um psicólogo vivo, tem um livro editado pela EDUSP que se chama Desamparo. Depois disso ele é de uma ala, assim, a Valéria, o Ulisses trabalham com os trabalhos do Seligman, né? E ele escreveu sobre o que chama psicologia positiva, né? Mas esse livro, Desamparo, é um livro da década de 80. É um livro já antigo aqui da EDUSP. Chama Desamparo o livro. E de que ele trata? O subtítulo é assim, sobre depressão, desenvolvimento e morte. Ele é um psicólogo experimental, ele, né, nessa época. Então ele trata de situações em que você desiste, né? O desamparo é assim, indevido. Por exemplo, um casal vive junto 50, 60 anos, um vai embora, morre, o outro se entrega e diz, eu não quero mais. Aí morre porque decidiu morrer, não é porque precisava, né? Mas decidiu que não se interessa mais. E aí ele descreve no livro dele umas experienciazinhas, logo no início, e eu, desde que li isso aí, que eu pensei, eu sou professor de matemática meio viciado, né? Aí vi ali material para uma aula de matemática. E usei essas experiências do Seligman nas aulas de matemática. Mas qual é a experiência que ele usa? A experiência é a seguinte, ó, logo no início do livro Desamparo. Ele pega uma gaiola de cachorro, né? Gaiola de bicho, assim, não de passarinho, como uma sala aqui, né? E aí ele eletrifica a metade da sala, o piso, né? O piso passa a dar pequenos choques, não mata ninguém, mas incomoda um choquinho, né? E ele eletrifica metade fica livre de choque. Aí o que faz o Seligman? Pega um cachorro vira-lata sem vergonha qualquer, nenhum cão treinado, um cachorro vira-lata está passando aí na rua, ô seu cachorrinho, vem aqui, põe aqui o cachorro, né? O cachorro toma um choquinho, aí o que ele faz? Começa a andar e todo cão vira-lata, todo, aprende em 10 minutos que tem uma região aqui que está livre de choque. Ele começa a andar e todo cão nota que tem uma parte livre de choque. Aí você pega ele, põe na região de choque, ele vem para o lado livre de choque numa boa. Ele aprende que dá para escapar do choque. Tá certo? Bom, são 3 partes. A segunda parte da experiência é a seguinte. O Seligman faz uma cachorrada. Qual é a cachorrada? É eletrificar todo o piso. Ele eletrifica todo o piso. Não tem saída. Aí ele pega outro cachorro, não tem nada a ver com esse primeiro, coloca aqui o cachorro, né? O cachorro toma um choquinho de leve e começa a andar. Em 10 minutos, até, ele aprende que não tem saída. Ele desiste. Ele aprende que não tem saída, né? Ele anda, não tem jeito, pô. Aí ele, o que faz? Fica lá quietinho tomando o choquinho dele, ó. O que ele vai fazer? A situação do cachorro lá, entregue, tomando o choquinho dele, é a situação de desamparo. Ele se entrega, né? Bom, terceira e última parte da experiência, que é o que a gente usa na aula. O Seligman pega uma gaiola, eletrifica só a metade dá choque. Pega esse cão que viveu essa experiência e põe aqui. O que vocês acham que acontece? Ele toma o primeiro choque, ele diz, eu já vi esse filme antes. Ele não luta,
ele aprendeu que não tem saída. Você põe aqui, ele tomou um choquinho, ele diz, desisto. E ele fica aí quietinho tomando o choque dele. Tem saída, meu, dá 2 passos aí que você vai ver. Não acredito. Essa é a situação de desamparo. De desistir, de buscar uma saída que existe. Não é? Olha, uma grande porcentagem, eu diria 70%, 80% das dificuldades com o ensino de matemática resultam de uma situação de desamparo. A matemática é apresentada de uma maneira absolutamente assustadora, não é? E aí, eu não estou dizendo que não leva choque. Leva um choquinho, mas tem saída. Mas eu desisto. E acho que eu sou que nem meu pai, né? Ele não gostava muito de matemática, eu também não gosto. E essa situação de desamparo, essa gaiola inescapável, muitas vezes ocorre com uma criança antes dela entrar na escola. Por exemplo, uma criança que tem um irmão, o irmão tira uma nota vermelha em geografia, o pai diz, não estudou, pô, geografia é só ler. Lê, não decorou as capitais, não sabe, né? Não dá muita bola. Agora, o aluno tira uma nota vermelha em matemática, o pai diz, eu acho que esse moleque tem dificuldade em matemática, eu vou arrumar um professor particular para ele antes que a coisa engrosse. Né? E o irmãozinho nem entrou na escola e já, matemática, geografia é fácil, matemática é difícil. Não é? Já há o inescapável. Aí quando entra, toma o choque, diz, está vendo? Não é? Desiste sem tentar. Não é? Olha, é só um exemplo de exploração, assim, de uma história, não é? Querendo explicar alguma coisa, querendo explicar, por exemplo, que as concepções influenciam no modo como você estuda, aprende, ensina matemática, não é? Cada rótulo aí é uma Maturana e a Ilha dos Repolhos. O Maturana, que é o Humberto Maturana, né? Aí, acho que Chile, né? Ele tem uma historinha interessantíssima, que é assim, tem uma ilha isolada do continente, mas você da ilha, você vê o continente, né? Mas o povo se acomodou ali na ilha e desaprendeu até de nadar, tudo. Então, o continente está longe, deixa lá, a gente vive aqui na ilha. Só que na ilha só se come repolho. A única comida é repolho. Nasceu, come repolho, morre comendo repolho e tudo. E tem um jovem lá que diz, pô, eu queria comer outras coisas, né? Mas aqui não tem, então só se eu nadar até a ilha. A nadar até o continente, né? Aí ele pratica e tudo, aprende a nadar e diz, eu vou para o continente que eu estou afim de comer outras coisas. Esse negócio de ficar comendo repolho a vida inteira, estou fora, né? Eu vou mudar. Aí ele pega e diz, eu vou nadar até o continente. Aí ele diz assim, mas e se eu chegar lá e eu não gostar das comidas de lá? Então eu vou até lá. Eu quero ir, eu vou até lá. Mas eu vou levar um saco de repolho aqui nas minhas costas, porque se eu não gostar da comida de lá, eu tenho repolhinho aqui para, né? Aí pega um belo saco de repolho, põe nas costas e começa e vai nadar e morre afogado. Não consegue atravessar aquela faixa de água porque está carregando um peso enorme nas costas, ele afunda e morreu, né? Há morais aí para a gente tirar, não é? De uma história como essa, né? Você quer ir em direção ao novo, mas você não quer largar de jeito nenhum o hábito, o antigo, né? Não tem chance de dar certo, não é? Enfim, a construção de histórias, e aí as histórias se multiplicam, né? Mas que a gente usa sempre com intenções. Há intenções, não é? Mas intenções abertas, múltiplas, porque se é exclusivamente para ensinar uma moral, a tentação é irresistível de você simplificar e dizer, eu só vou contar a moral da história, porque é o que interessa mesmo. E não há nada mais chato do que alguém que só quer contar para a gente a moral da história. A história precisa de recheio, né? É um iceberg. Precisa de recheio, a parte explícita pode ser a moral que a gente está buscando, mas tem que ter o farsesco, né? O recheio, senão nenhuma história funciona bem.